O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão Padre Pablo, pároco desta comunidade, meus irmãos e irmãs, hoje, no domingo da Santíssima Trindade, completa assim o ciclo da nossa fé, ressurreição de Jesus, sua ascensão, a vinda do Espírito Santo. E hoje celebramos então as três pessoas. É em nome deste Deus Trindade que fazemos tudo em nossa vida. De fato, nós começamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de comer, quando levantamos da cama, quando fazemos qualquer coisa que requer uma atenção maior, em geral, invocamos a Trindade. Que isso não se torne para nós somente um hábito. Quando eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou invocando a proteção da Santíssima Trindade. Estou pedindo a Deus, nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que nos proteja, que caminhe conosco, que nos guarde como filhos e filhas. Não pode virar um gesto automático. Estou invocando a presença de Deus em minha vida. Tudo que nós fazemos é em nome da Trindade. Nós começamos e terminamos nela. Começamos com o nome do Pai, do Filho e terminamos. Abençoe-vos o Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, Todo-Poderoso no final. Então, assim a nossa vida é. Foi uma descoberta lenta, foi pouco a pouco. Quando a gente folheia o Antigo Testamento, a gente encontra sinais já das outras duas pessoas, do Filho e do Espírito Santo, mas a gente vê mesmo é o Pai Criador, né? É o Pai que opera no Antigo Testamento todo, está criando, está conduzindo, está levando pelo deserto, está criando a sustentação da fé. Aí de repente veio o Filho, e aí nós descobrimos que o nosso Deus é Pai e é Filho. O Pai cria e o Filho redime. A humanidade, mesmo com a criação do Pai, se perdeu. O Filho vem para redimir, dar a sua vida para salvar aqueles a quem Deus, o Criador, ama. Assim vem Jesus Cristo, nos ensina, nos mostra o caminho, nos diz por onde seguir, qual estrada tomar, nos ensina as verdades fundamentais todas para a nossa vida. E aí, já sua despedida, como ouvimos no Evangelho de hoje,
De fato, o que Jesus ensina para corações humanas, para mentes pequenas e fechadas como a nossa, é muito grande. A vontade de Deus, a vontade do Cristo. E Jesus diz, concluindo o Evangelho de hoje: tenho ainda muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não vão conseguir compreender tudo de uma única vez, né? Preciso de tempo, é preciso de caminho. Aliás, quando Deus tirou os judeus do Egito, que demorou 40 anos, ora, dava para fazer em 4 dias, viu? Não é tão longe assim, mas se fosse feito rápido, talvez em 4 dias, eles não tivessem aprendido o caminho da fé. Tinha chegado fácil e logo também teriam desistido. Foram precisos 40 anos para fazer nascer e arraigar no coração daquele povo uma fé que não se abalava. Muitos, e mesmo assim ainda tiveram seus tropeços. É lento o caminho que Deus põe diante de nós. Jesus disse: ainda tenho muito a lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de compreender. Mas quando vier o Espírito Santo, aí as coisas vão ficar mais claras. Jesus diz que o Espírito Santo, que recebe dele e do Pai, vai continuar no mundo e na história a nos ensinar, a nos instruir, a nos mostrar o caminho na igreja. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. A igreja é o prolongamento, portanto, do ensinamento de Cristo, da pregação do Evangelho, de mostrar o caminho. E em mais de 2000 anos, a igreja, o Espírito que opera na igreja, vem nos ensinando, vem nos ajustando, vem nos colocando na estrada certa, incansavelmente, nunca parou de ensinar. Desde aquele grupo pequenininho, lá na origem, mas como diz o próprio Evangelho, o Espírito lhes revelará também coisas do futuro. Já conseguiram ver que essa comunidade dos filhos de Deus iria crescer até o número, como chegamos no dia de hoje, o número absurdo de pessoas. O Espírito então continua. Então, podemos buscar na primeira experiência do povo de Deus, antes de tudo, o que é que Deus quer transmitir para nós? Uma sabedoria, mas não uma sabedoria mundana, não uma sabedoria intelectual, racional, uma sabedoria que diz que Deus é mais importante, Deus acima de tudo, Deus primeiro. Parece um caminho fácil, mas não é. Com muita facilidade nós colocamos os nossos próprios interesses, os nossos propósitos na frente da importância de Deus. Deus tem que ser o mais importante, porque todo o resto a gente perde, até a própria vida. Até a própria vida, não importa o quanto sejamos bem-sucedidos, consigamos tudo nesse caminhar, nós vamos ter que devolver a nossa vida. Se Deus não for o primeiro, se Ele não for o primeiro sempre, assim nos diz o livro da sabedoria, então nós terminaremos por perder tudo. E nessa sabedoria, tendo Deus como primeiro, nós encontramos a força e a resistência de nunca desistirmos, como lembra São Paulo, escrevendo à comunidade dos romanos, dizendo então: depois que recebo Jesus Cristo ressuscitado, então estou pronto para tudo, seja para as provações, irei aguentar as provações, porque Jesus Cristo já me foi dado. Aliás, é na provação que eu testemunho a minha fé, no tempo difícil, quando as coisas ficam difíceis, é que eu testemunho a minha fé. Quando a minha fé é provada, e eu não desisto, aí nasce a esperança, do mesmo Espírito Santo que nos ensinou
a confiar em Jesus ressuscitado. E a esperança provada não decepciona, porque não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. E a esperança provada não decepciona, não desilude. É o que levará São Paulo a dizer mais tarde, em outra carta, dizendo: eu sei viver na pobreza e na riqueza, sei viver na saúde e na doença, já vivi com muito e sei viver com pouco, e nada disso me desilude, porque eu sei em quem acreditei. Chilco e crédito. Eu sei em quem acreditei. Acreditei em Jesus, vivo e ressuscitado. Por isso, não posso ser vencido. Essa é a fé provada. Quando provada e experimentada, se torna esperança. Esperança que não desilude. Não, porque não é esperança em nós mesmos, mas é esperança em Deus. Essa é a questão, esse é o salto que nós temos que fazer. Não é esperança em nós mesmos, em Deus. E aí então, o nosso santo padroeiro tanto nos ajuda, né, a compreender. Primeiro, porque esteve junto com Jesus. Homem de fama, com muitos discípulos, reconhecido por muitos, a ponto de perguntarem a ele se não seria ele mesmo o Messias. Tão grande era a sua fama no meio daquele povo, mas com muita humildade, João levantou o dedo ao ver Jesus passar e disse: eis o Cordeiro de Deus. Podíamos apontar para lá, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira a morte e o pecado do mundo. E como insistiram para saber se não era ele, ele diz: não sou o Messias, não sou Jesus. Aliás, vocês me consideram grande e importante, mas eu mesmo não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Não sou digno nem de ficar de joelho diante dele. Assim então, com essa experiência do nosso amado e estimado padroeiro, aprendemos o que é a sabedoria de Deus. Que é a sabedoria que nos foi dito hoje na primeira leitura, que é a esperança que nasce em São Paulo. Quais são as outras coisas que ainda nos seriam reveladas no futuro? São essas: Deus em primeiro lugar em nossa vida, e nós todos atrás dele, não muito longe, mas nunca na frente, sempre atrás. Deus na frente, a igreja na frente e nós atrás dela, recebendo a sabedoria que vem do Espírito Santo. Que Deus lhes ajude, que sejamos todos atrás dessa sabedoria, de corações abertos, para que possamos recebê-la sempre e nos tornarmos, no nosso tempo, a comunidade de fé que vai transmitir essas verdades à geração que vem depois de nós. Amém.